Os senhores telespectadores recordam-se que no nosso último programa, que foi praticamente todo passado em Bruges, comecei a contar a história dos portugueses na Flandres, a nossa mais velha amiga na Europa, a Flandres, um país com o qual andámos abraçados durante séculos. Bom, mas aí disse que há realmente dois períodos. Um período que vai até ao fim do século XV, que é o período de Bruges, tudo isso foi feito em Bruges, e agora estou numa cidade diferente. Estou em Antuérpia, porque a presença portuguesa não só continuou, como se intensificou imensamente, mas agora passa a ter a sua sede aqui na cidade de Antuérpia. Esta porta de que estou a falar, isto é uma coisa já muito antiga, uma coisa do século XI. Havia aqui um penedo, um rochedo grande, ao pé do rio, e no rochedo fizeram um castelo. Portanto, o castelo chama-se o Castelo do Rochedo. É claro que é Steen. Steen, na língua flamenga, porque é o Stone em inglês, quer dizer o Castelo do Penedo. Era um penedo que havia aqui. As grandes figuras que dominam este segundo período, este século XVI e XVII, das relações dos portugueses com a Flandres, é o imperador Carlos V e sua mulher, a infanta imperatriz, Dona Isabel de Portugal, filha del rei Dom Manuel o Venturoso. Estou-lhes a dizer isto e naquela parede vêem duas figuras. Está um homem de pé com a espada, é o imperador Carlos V. Do outro lado há uma senhora, é a portuguesa Dona Isabel, imperatriz, e a mulher pela qual Carlos V se apaixonou. Isso é uma história muito bonita, porque o Carlos V casou com ela apenas por uma questão de dinheiro. Carlos V era poderosíssimo e, portanto, de certo modo, pôs o casamento em praça. Quem desse mais, casava com ele. Bom, nessa altura, Dom Manuel de Portugal dispunha de imensos recursos. Tínhamos nas mãos o principal negócio do mundo, que era o negócio das especiarias da Índia, e, portanto, Dom Manuel pôde cobrir todos os outros lances e ofereceu uma quantia fabulosa para o imperador casar com a filha. O imperador até foi, ia com a ideia de ir num dia, voltar no outro, fazer o casamento, mas não, porque aconteceu-lhe esta coisa. Apaixonou-se pela mulher. Foi ter com ela, ele esperava lá estar lá 2 dias e ficou lá 6 meses. Lá 6 meses, porque aquela portuguesa morena, carinhosa, diferente destas mulheres do norte, brancas, loiras e frias, distantes, que ele conhecia, aquela mulher deu-lhe volta ao coração. E o imperador Carlos V, que andou sempre pelo seu império a tentar impor o seu poder, declinava o governo da Espanha na mulher, na imperatriz Isabel, na grande portuguesa, filha del rei Dom Manuel. Isto tem muito a ver depois com a vida de Camões. É que esta Dona Isabel, quando casa com o imperador, levava um séquito de damas, mas para arranjar o dinheiro todo para o dote, foi preciso um grande financeiro que veio aqui, esteve aqui na Flandres, falou com os mercadores e arranjou os montões de dinheiro que era preciso para dar ao imperador. E esse homem, o rei, para lhe pagar, ele tinha uma filhinha chamada Violante e fê-la dama da imperatriz. É por isso que os versos de Camões, quando fala à mulher de cabelos de ouro pela qual se apaixonou, mulher que domina toda a sua vida e toda a sua poesia lírica, ele chama-lhe constantemente dama. Era dama da imperatriz Isabel. Era a filha do tesoureiro-mor do reino de Portugal, Fernão de Álvares de Andrade. Agora queria-lhes mostrar o estuário do Rio, o estuário que ficou tão ligado à história de Portugal.
Claro que, com o canal completamente assoreado, Bruges não podia mais ser uma cidade comercial. E então os mercadores andaram à procura de um rio mais largo, um rio navegável, um rio onde os navios pudessem chegar. E não foi difícil. Não muito longe, a 100 km de Bruges, havia este magnífico estuário que estão a ver. Isto é o estuário do rio Escalda. Escalda em português. Os franceses chamam Escaut. É um estuário magnífico e é um rio profundo. O navio pode vir aqui. Daqui até ao Mar do Norte são 80 km. E, portanto, é daqui que se parte para a Inglaterra. Mais, a 15 km já é Holanda. É Holanda. Bom, isso fez com aqui juntavam-se, portanto, mercadores de todo o mundo. Está no sítio onde se junta a Bélgica com a Holanda. Mas esse porto, portanto Hérpia, é o segundo porto da Europa. O primeiro é o holandês, é o de Roterdão. Um dos maiores portos de navegação do mundo. Do mundo. Isto tem muito a ver connosco pelo seguinte. Realmente, até ao fim do século XV, a Flandres mandava para Portugal os seus tecidos, as suas tapeçarias, as suas armas, os seus metais, todas as manufaturas de luxo. Olhem, as salas, uma sala fidalga, era armada com tapeçarias, panos de armar, era daqui que ia tudo quanto era luxo. Bom, e nós mandávamos para cá o pouco que tínhamos, mas que não era mau. Mandávamos o nosso azeitinho, que aqui não há azeite. Mandávamos o nosso vinho, que é melhor que o deles. Mandávamos a nossa cortiça. Mandávamos, bom, o que tínhamos. Mas a partir do fim do século XV, Portugal tem uma mercadoria completamente diferente para exportar. E agora é uma mercadoria que vai fascinar e seduzir todo este norte da Europa. São as especiarias da Índia. Todos os anos chegam ao Tejo pesadas naus com centenas de toneladas de canela, de pimenta, de gengibre, de ruibarbo, de cravinho da Índia e de seda, de diamantes, de preciosidades. Bom, chegam ao Tejo, esta gente percebe que está ali o grande negócio do século, saem daqui, vão buscá-las ao Tejo, onde a gente as vende baratas, e é aqui neste sítio, junto, o cais é aqui, junto deste castelo, aqui, que se desembarcam milhares de toneladas de especiarias que os portugueses trouxeram da Índia. Trouxeram da Índia e pelo preço das suas vidas e de inenarráveis sacrifícios punham as especiarias na Europa. Os flamengos saíam aqui deste rio, dos seus naviositos, iam buscá-la a Lisboa, onde a compravam barata, voltavam aqui e aqui era o ponto de redistribuição da mercadoria asiática por todo o norte da Europa. Daqui chegava a Alemanha, chegava a Rússia, chegava a Dinamarca, chegava a Inglaterra. Portanto, o principal importador de mercadorias portuguesas eram realmente os flamengos. Era a Flandres. Daí que a Flandres tenha ficado tão profundamente ligada a Portugal. Só-lhes a contar isto aqui, junto do estuário do rio Escalda, que foi, portanto, o grande companheiro do Tejo na distribuição das riquezas asiáticas por este norte da Europa. Com isso, vieram, por exemplo, os diamantes. Ainda hoje há aqui um bairro, nesta cidade, um bairro chamado dos Diamanteiros. Bom, quem trouxe os diamantes da Índia foram os portugueses, com o Vasco da Gama. Quem os lapidava e os punha em joias que se vendiam em todas as cortes da Europa já eram os flamengos. Os flamengos eram os grandes lapidadores, nós os grandes importadores do diamante. Bom, mas esta é só uma das muitas maneiras pelas quais a Flandres ficou ligada a Portugal.
Era aqui neste castelo que se instalava o imperador Carlos V nas várias vezes que vinha a Flandres. A Flandres fazia parte do seu império e, portanto, ele instalava-se aqui. Hoje, o castelo está transformado num modelar museu de marinha. Tem modelos dos navios de todas as épocas e recordações das grandes viagens. O museu só por si justifica uma visita a Antuérpia, podem crer. Bom, uma das recordações mais comoventes que aqui estão é, para mim, aquela pedra. Ela está ali como se fosse original e, efetivamente, é uma cópia rigorosamente perfeita do padrão que o navegador português Diogo Cão levantou na foz do rio Zaire quando os portugueses ali chegaram, no ano de 1485. Diogo Cão já andava, nessa altura, por ordem do rei Dom João II, à procura de um caminho marítimo para a Índia. Havia a ideia de que era possível, navegando para o Oriente, chegar à Índia. Bom, mas havia aquela muralha do continente africano, aquela costa nunca mais acabava. Os portugueses chegaram a acreditar que, entrando no Zaire, e navegaram por aí fora, levando já os navios à sirga, quer dizer, puxando os navios com cabos pelas margens, chegavam até umas pedras, as pedras de Rialala, e lá está escrito ainda hoje: aqui chegaram os navios da El Rei de Portugal. E um deles é o navio do Diogo Cão. Bom, este padrão é um padrão que o Diogo Cão deixou na foz do rio Zaire para sinal de que tínhamos sido nós os primeiros a chegar lá. É um padrão que me comove porque eu próprio visitei aquele padrão com uma turma de estudantes portugueses do Instituto Superior de Estudos Ultramarinos em 1960. 60 é o ano da independência do Congo, que tinha sido belga, que estava sob, enfim, a dominação do Estado belga. Mas em 60 o Congo tornou-se independente e a grande maioria da população europeia saiu de lá, e eu estava junto da foz do rio, junto deste padrão, quando passava um navio carregado com centenas e centenas de belgas que fugiam. Eu e os meus estudantes fomos pôr uma grande coroa de flores na base deste padrão, e uma frase que nessa altura me parecia verdadeira, que era: vocês partem, mas nós ficamos. É preciso ter a coragem de nunca dizer frases definitivas, afinal toda a gente partiu. Em frente agora do castelo fizeram um monumento, também já é antigo, e que é muito curioso. Representa um gigante, é o gigante João, e na frente dele estão dois habitantes que já vão a cambalear porque beberam demais. A bebida aqui era a genebra. A genebra é uma espécie de aguardente destilada a partir do trigo. Bom, e é imensamente alcoólica. Um deles até tem uma garrafa de genebra na mão. E já vão a cambalear. E acontece que aqui diziam, quando se já vai naquele estado, pode aparecer no caminho o grande João, que é um terror, é um medo. Não bebam, porque pode-lhes aparecer o grande João. Eu acho-me curioso isto, porque a mesma ideia continua a ser dada às pessoas. Só que agora diz-se: se conduzir, não beba. Era exatamente o mesmo recado. Se quer andar na rua, não beba, porque lhe pode aparecer o grande João.
Foi aqui, na cidade de Antuérpia, que se passou um episódio extremamente curioso, muito ligado com a história de Portugal e que, infelizmente, pouca gente conhece. Imaginem isto. O imperador Carlos V, acompanhado por toda a sua corte, e nessa corte vinha o embaixador de Portugal, acompanhado por um legado do Papa, um cardeal austero, respeitadíssimo, por dezenas de bispos, por duques, condes, fidalgos, toda a corte passa por aqui, porque o imperador vinha da Alemanha para tentar apagar aquele terrível incêndio que era a reforma pregada pelo Lutero. O Lutero não concordava com a venda das indulgências, porque os papas em Roma, para construir aquela grande igreja de São Pedro, precisavam de dinheiro. Então começaram a vender indulgências. Indulgências era um documento, passava-se o papel e diz que Nosso Senhor, lá no céu, perdoava os nossos pecados se a gente pagasse aquele dinheiro. É claro que um verdadeiro crente não podia aceitar isso. Não podia aceitar uma coisa dessas. Podem crer que não é com dinheiro que se compra o céu. Podem crer. E, portanto, na Alemanha há um movimento contra, os políticos aproveitaram-se logo, os príncipes ligaram-se, numa liga contra o imperador, é a Liga de Smalkalde. Tudo isto é em 1531. E é nesse mesmo ano, o imperador, desanimado, passa por aqui, e então o embaixador de Portugal recebeu a notícia de que lá em Lisboa nasceu um menino, filho do rei Dom João III e da rainha Dona Catarina. E, portanto, resolveu dar uma festa, aqui uma grande festa, em que esteve o imperador, em que esteve o legado do Papa, estiveram os bispos, os cardeais, toda a corte. Eu não sei em que sítio foi a festa, nem há documento nenhum que nos diga em que sítio foi a festa, mas sei que estavam lá centenas de pessoas. E eu estou a gravar agora isto aqui na Catedral da cidade, um lugar que já existia no tempo de Carlos V. É perfeitamente possível, uma vez que estava um cardeal que representava o Papa e que estava o próprio imperador, que a festa fosse aqui. Então não é que o embaixador português tem uma ideia. Para fazer uma festa, representa um alto de Gil Vicente. Imaginem, um alto de Gil Vicente, um alto que se perdeu completamente, tinha o nome de Jubileu de Amores. Bom, mas a gente sabe qual era o tema. O tema era uma paródia cruel à venda das indulgências. Aparecia um palhaço, um ator, às cambalhotas, a vender as indulgências. Quem quer ir para o céu, toma lá, dá cá. A gente não sabe o texto, mas sabe que o tema era a venda das indulgências. E que era um cardeal quem vendia as indulgências. Bom, mas o embaixador disse que não tinha fato de cardeal e barrete de cardeal e, portanto, mandou pedir emprestado ao verdadeiro cardeal de Roma e representante do Papa, mandou-lhe pedir emprestado o barrete cardinalício, imaginem. E foi com esse barrete que o palhaço português, aqui aos pinotes, fez troça das indulgências. É claro, diz a notícia, a gente sabe isso porque isto está escrito, diz que todo o templo vinha abaixo com gargalhadas, toda a gente achou uma grande, toda a gente se ria imenso. Bom, mas vinha lá um bispo muito severo e com um pouco sentido de humor, que não achou graça nenhuma àquilo, não achou graça nenhuma. E escreveu para o Papa, a fazer queixa do rei de Portugal. Então um rei que diz que é tão cristão, permite uma coisa destas, desde o saque de Roma, que não há um escândalo tão grande. E o Papa escreveu ao rei de Portugal a dizer que realmente não podia ser e que era preciso castigar o autor daquela coisa horrorosa, que era o Gil Vicente. Por causa disso, Gil Vicente tem um processo na Inquisição, é condenado a passar 2 anos recluso num convento. Ele diz, é a Serra Mínia, eu julgo, Serra Mínia quer dizer um convento de frades menores, julgo eu.
Até julgo que era no Fundão. Não tenho a certeza. E a partir daí já só faz mais um auto na corte, que é a Floresta de Enganos, onde ele nos conta tudo isso, e diz que por causa dessa representação foi condenado ao silêncio, quer dizer, a passar o resto da vida amarrado a um parvo que representa a censura. É claro que esta história, isto acabou com a carreira literária de Gil Vicente na corte, completamente, mas tem um outro aspecto, um aspecto tenebroso. É que este mesmo embaixador que acompanhava o Carlos V era quem estava a tratar em Roma de conseguir a Inquisição para Portugal. Nós não tínhamos Inquisição. O embaixador estava a ver se conseguia. O Papa não dava a Inquisição porque os judeus diziam, não, eles querem o nosso dinheiro. E o Papa protegia também os judeus. Não dava a Inquisição. E o embaixador, com este auto, fez ver ao imperador e ao legado do Papa que em Portugal também havia ideias perigosas. Também havia quem fizesse troça da venda das indulgências. Portanto, não era só uma questão de judeus, era uma questão da heresia protestante que era preciso debelar. Acho que este facto é muito importante porque, claro, liga-se à carreira de um dos maiores escritores portugueses de todos os tempos e liga-se de uma maneira decisiva. Gil Vicente, no fim da vida, foi amordaçado e impedido de rir e de fazer rir a sua corte. Eu acho que foi aqui, sei que foi aqui nesta cidade, não sei o lugar, mas é bem possível que não tenha sido longe daqui. Alguns anos depois, o mesmo rei de Portugal, Dom João III, ofereceu à cidade de Antuérpia uma peça absolutamente preciosa. É um grande relicário de prata. Tem 36 edículas e dentro de cada uma está um fragmento de osso que se diz ser a relíquia de um santo. O que diz em baixo, leem, relíquia, depois tem 36 santorum, quer dizer, relíquias dos 36 santos. Se virem na outra face, dizem, em Portugal, e depois a data, 1543. É uma prenda do rei de Portugal à cidade de Antuérpia. Não sei se tem alguma relação com o desacato que aqui fez o embaixador. De qualquer maneira, nessa altura, o rei de Portugal já tinha conseguido o que queria, já tinha lá a bula da Inquisição, já tinha ardido o primeiro auto de fé. De qualquer maneira, é impressionante esta lembrança portuguesa que se mantém desde então e até agora aqui, sempre objeto do maior respeito e da maior devoção. Com a morte de Carlos o Temerário, não acabou
a presença portuguesa na Flandres. Pelo contrário, no século XVI, ela tornou-se dominante. Portugal era a nação com maior prestígio em toda a região da Flandres. Isso dura até que realmente Filipe II proíbe os flamengos de ir ao Tejo buscar as especiarias. Nessa altura, é claro, os flamengos, já que não podiam ir lá pescá-las, foram até à Índia, violaram o nosso monopólio do Cabo da Boa Esperança e a Flandres começou a viver à custa dos seus próprios navegantes. Mas depois disso, a presença portuguesa nunca terminou. Ela vem até hoje. Olha, neste momento em que eu lhes estou a falar, vivem aqui na Bélgica. Bélgica é uma palavra nova, porque a Bélgica como Estado só nasce no século XIX, em 1830. Nós nunca dissemos Bélgica, dissemos sempre a Flandres. A Flandres, que ocupava a atual província da Flandres e toda esta vasta região que hoje é a Bélgica. Hoje há 35 mil portugueses na Bélgica. Eu andei por aí, estive nos restaurantes deles, comi bacalhau vindo diretamente de Aveiro, pescada mandada vir de Sesimbra, o vinho é o vinho do Dão ou do Alentejo, e até o pão que eles comem, até o pão, o amassam com farinha que mandam comprar nos celeiros alentejanos. É realmente emocionante ver essa vitalidade, essa unidade e esse extraordinário patriotismo dos portugueses dispersos pelo estrangeiro. Vim dizer-lhes isto aqui, diante da sede da Comissão Europeia. Este imenso edifício que vêem é a sede da Comissão Europeia. É, portanto, o governo da Europa. E eu penso que a Europa praticou um ato de justiça ao escolher a Bélgica para instalar a sua capital. A Bélgica é de facto um país modelo, um país ordenado, progressivo, um país onde não se vê um sinal de desmazelo, onde tudo é atirado para a frente e onde a população tem um orgulho enorme de ter nascido onde nasceu. O patriotismo continua a ser a alma que faz deste pequeno país, que é a terça parte de Portugal, um dos países mais ricos e mais civilizados de toda a Europa. Um país exemplar. Oxalá nós lhe soubéssemos seguir o exemplo.